Dizem que há momentos na vida em que o véu entre o nosso mundo e aquilo que está além se torna tão tênue, tão frágil, que uma simples brisa pode revelá-lo. Naquela noite, a brisa não veio, foi uma quietude tão profunda, tão absoluta, que rasgou o silêncio e permitiu que algo inominável tocasse a terra, no exato segundo em que uma alma partia. Era uma quietude que não pedia licença, apenas se estabelecia, convidando à reverência e ao mistério. Havia um homem, cujo nome talvez não importe tanto quanto a dor que o habitava, que vivia os últimos compassos de uma sinfonia de despedida. Dias e noites se confundiam dentro daquele quarto de hospital, transformando-se num túnel de tempo onde o ar parecia mais denso, cada respiração um esforço, cada segundo uma eternidade. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora carregavam o peso de uma vigília exaustiva, a incerteza de um futuro sem a presença que moldara sua existência. Era sua mãe que estava ali, deitada, frágil como uma folha de outono, à beira de transpor a fronteira que a vida insiste em chamar de final. Ele se chamava Gabriel, e sua alma estava em frangalhos, um emaranhado de súplicas silenciosas, lembranças dolorosas e um amor tão vasto que parecia transbordar os limites de seu próprio corpo. Cada máquina que apitava, cada enfermeira que entrava e saía em passos cautelosos, cada raio de sol que ousava invadir a janela, tudo era um lembrete cruel da inevitabilidade, daquele ponto final que se aproximava com uma lentidão agonizante, mas inexorável. Ele se sentia como um náufrago em um mar de tristeza, agarrando-se a cada sopro da mãe como a um último pedaço de madeira, tentando adiar o afundamento que ele sabia ser iminente. Havia promessas não ditas, perdões implorados em silêncio, uma vida inteira de gestos e palavras que agora se resumiam a um toque suave na mão fria e enrugada. As horas se arrastavam, indistintas, como uma pintura borrada. O cheiro de desinfetante se misturava ao aroma sutil das flores murchas num vaso ao canto. A luz ambiente, suave e filtrada, emprestava ao quarto uma atmosfera quase etérea, mas o coração de Gabriel pesava toneladas. Ele se perguntava, em sua angústia silenciosa, se haveria algo além daquela escuridão que se avizinhava, se o amor que sentia por ela poderia, de alguma forma, transcender a matéria, a carne, o tempo. Ele desejava um sinal, uma mínima fresta de luz em meio à imensa sombra que se estendia sobre ele, um vislumbre de consolo para a alma dilacerada que pressentia a perda. A dor era tão física que parecia um peso sobre o peito, uma constrição que impedia sua própria respiração de fluir livremente. Ele se sentia só, irremediavelmente só, mesmo cercado pelos poucos ruídos de uma instituição de saúde que nunca dorme. A mão de sua mãe, que um dia o embalou, que lhe ensinou a segurar um lápis e a amarrar os cadarços, estava agora gelada e sem força, um mapa de veias azuis e pele fina, quase transparente. E então, algo mudou. Não foi um som alto, nem uma luz ofuscante. Foi mais como um sussurro no ar, uma vibração que alterou a densidade do ambiente, sutilmente, quase imperceptivelmente. Gabriel, exausto, atribuiu a sensação ao cansaço, à imaginação que prega peças em mentes fragilizadas. Mas o ar ficou mais leve, mais respirável, e um calor suave começou a irradiar de algum ponto invisível no quarto, aquecendo de dentro para fora, como se um cobertor invisível e benevolente o envolvesse. Era um calor que não vinha do aquecedor, nem do sol. Tinha a doçura de uma lembrança antiga, de um abraço materno há muito tempo esquecido pela memória, mas não pelo coração. Um leve perfume de jasmim e terra molhada preencheu o espaço, fugaz, mas distintamente real. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar, tentando entender se era um delírio ou se algo estava verdadeiramente acontecendo. Ao abri-los, percebeu que a luz no quarto havia mudado. Não estava mais pálida ou fria, era mais suave, com tons dourados e perolados que pareciam dançar nas paredes, em movimentos lentos e hipnotizantes. Não havia uma fonte visível para aquela luminosidade, ela simplesmente existia permeando cada canto, cada objeto, até mesmo as sombras pareciam mais brandas, menos ameaçadoras. Ele sentiu uma presença. Não uma figura corpórea, mas uma emanação. Um ser de pura energia, de pura luz e amor, que parecia ter emergido do próprio ar. Não havia asas, nem harpas, nem o esplendor de uma iconografia familiar, mas sim a certeza de algo imensurável, algo que transcende a compreensão humana e se manifesta como uma verdade inquestionável no âmago da alma.
Uma quietude profunda, que antes era uma ameaça, agora se tornava um refúgio, um abraço invisível. A ansiedade que o sufocava se dissolveu, dando lugar a uma paz que nunca antes havia experimentado. Era como se, por um momento, toda a dor, todo o medo, toda a desesperança fossem absorvidos por aquela presença, deixando apenas um vácuo preenchido por uma serenidade absoluta. Ele não teve medo. Não sentiu terror, nem surpresa chocante. Apenas uma profunda reverência e um reconhecimento instintivo de que estava diante de algo sagrado, algo que a ciência não poderia explicar e que a razão não ousaria questionar. Seus olhos marejaram, não de tristeza, mas de uma emoção tão pura e avassaladora que não cabia em palavras. E então, o momento que ele temia chegou. O monitor ao lado da cama, que há dias ditava o ritmo da vida de sua mãe, começou a emitir um som diferente, mais agudo, mais longo, até se transformar em um lamento contínuo e incessante. A linha na tela, que antes pulsava com o ritmo de um coração cansado, esticou-se, tornando-se uma reta fria e implacável. No exato segundo em que o último fôlego de sua mãe se desvaneceu, no asterisco exato segundo asterisco em que a vida se retirou daquele corpo, a luz no quarto se intensificou dramaticamente, não para cegá-lo, mas para envolvê-lo, para abraçá-lo em um calor que se irradiava diretamente para sua alma. Era uma luz que não queimava, mas aquecia, que não ofuscava, mas revelava. Dentro dessa luz, Gabriel sentiu uma clareza inegável, uma voz suave e silenciosa que falava diretamente ao seu coração, não em palavras audíveis, mas em sentimentos e certezas. Uma mensagem clara e consoladora emergiu do âmago daquela presença luminosa, como uma melodia suave que ressoava em seu ser. Ela está bem. Ela está em paz. E o amor que os une é eterno, transcende toda a forma e todo o tempo. Naquele instante, a mão de sua mãe, que ele ainda segurava, pareceu ficar ainda mais fria, mas seu coração, o coração de Gabriel, estava subitamente quente, repleto de uma certeza luminosa. A dor da perda ainda estava lá, sim, mas era uma dor diferente, uma dor abrandada por uma compreensão profunda, por um consolo que vinha de um lugar muito além da compreensão terrena. Ele sentiu que sua mãe não estava mais em sofrimento, que ela havia sido acolhida por aquela mesma luz, por aquela mesma presença amorosa. Foi uma passagem suave, quase imperceptível para o mundo visível, mas de uma grandiosidade imensa para o mundo invisível, um evento celebrado por uma melodia silente de paz e por uma luz que dissipou todas as sombras. Ele soltou a mão de sua mãe, não com desespero, mas com uma doçura resignada, sabendo que ela estava em um lugar de pura luz. As enfermeiras vieram, com seus gestos gentis e suas palavras de conforto, mas Gabriel já havia encontrado seu próprio consolo, sua própria verdade, em um plano que elas não podiam ver, mas que ele sentia com cada fibra de seu ser. A luz, que preenchera o quarto, diminuiu tão suavemente quanto havia surgido, deixando para trás não um vazio, mas uma reverberação de paz. A experiência daquela noite mudou Gabriel para sempre. A tristeza pela partida de sua mãe nunca desapareceu por completo, pois o amor jamais se apaga, mas ela foi tingida por uma camada de serenidade, por uma compreensão mais ampla da vida e da morte. Ele passou a ver o mundo com outros olhos, percebendo a beleza nos detalhes, a interconexão de todas as coisas, a presença sutil do divino em cada aspecto da existência. Aquele encontro não foi um milagre estrondoso para o mundo, mas uma epifania silenciosa para sua alma, um lembrete vívido de que não estamos sozinhos, que há forças invisíveis de amor e luz que nos amparam nos momentos mais sombrios, nos momentos de maior vulnerabilidade. A dor se transformou em resiliência, o medo em fé, a solidão em uma sensação de conexão universal. Ele aprendeu que o amor verdadeiro, é a ponte que une os mundos, o elo indestrutível que nem mesmo a morte pode romper. Desde então, Gabriel vive com a certeza de que a vida é um ciclo, uma jornada, e que a partida não é um fim, mas uma transição, uma metamorfose da alma para um novo estado de ser. Ele sente a presença de sua mãe de uma forma nova, em sinais sutis, em momentos de inspiração, na beleza de um amanhecer ou na melancolia de um pôr do sol. A luz que apareceu naquele exato segundo da órbita não foi apenas um consolo, mas uma revelação, um portal para uma compreensão mais profunda da existência. Ela o ensinou que a vida é muito mais vasta e misteriosa do que podemos conceber, e que a cada momento de dor,
pode haver uma porta se abrindo para a luz, para o inefável, para a presença sagrada que nos envolve em todos os instantes. E se os anjos, essas emanações de luz e amor que nos visitam nos limiares da vida, sempre estiverem por perto, esperando apenas que olhemos com os olhos da alma, que escutemos com o coração? Será que em nossos próprios momentos de dor, de transição, ou mesmo de alegria mais profunda, um sussurro silencioso, uma luz tênue, um calor inesperado, não seriam o toque sutil dessas presenças divinas, que nos guiam, nos confortam e nos lembram da eternidade do Espírito? Você já sentiu algo assim? Um arrepio na alma, uma certeza que não se explica, uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias. Compartilhe sua história nos comentários, pois cada relato de luz nos conecta, nos fortalece e nos lembra de que não estamos sozinhos nesta jornada. E se você deseja mergulhar em mais histórias que tocam a alma e expandem a percepção, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Há muito mais luz para ser descoberta juntos. Dizem que há momentos na vida em que o véu entre o nosso mundo e aquilo que está além se torna tão tênue, tão frágil, que uma simples brisa pode revelá-lo. Naquela noite, a brisa não veio, foi uma quietude tão profunda, tão absoluta, que rasgou o silêncio e permitiu que algo inominável tocasse a terra, no exato segundo em que uma alma partia. Era uma quietude que não pedia licença, apenas se estabelecia, convidando à reverência e ao mistério. Havia um homem, cujo nome talvez não importe tanto quanto a dor que o habitava, que vivia os últimos compassos de uma sinfonia de despedida. Dias e noites se confundiam dentro daquele quarto de hospital, transformando-se num túnel de tempo onde o ar parecia mais denso, cada respiração um esforço, cada segundo uma eternidade. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora carregavam o peso de uma vigília exaustiva, a incerteza de um futuro sem a presença que moldara sua existência. Era sua mãe que estava ali, deitada, frágil como uma folha de outono, à beira de transpor a fronteira que a vida insiste em chamar de final. Ele se chamava Gabriel, e sua alma estava em frangalhos, um emaranhado de súplicas silenciosas, lembranças dolorosas e um amor tão vasto que parecia transbordar os limites de seu próprio corpo. Cada máquina que apitava, cada enfermeira que entrava e saía em passos cautelosos, cada raio de sol que ousava invadir a janela, tudo era um lembrete cruel da inevitabilidade, daquele ponto final que se aproximava com uma lentidão agonizante, mas inexorável. Ele se sentia como um náufrago em um mar de tristeza, agarrando-se a cada sopro da mãe como a um último pedaço de madeira, tentando adiar o afundamento que ele sabia ser iminente. Havia promessas não ditas, perdões implorados em silêncio, uma vida inteira de gestos e palavras que agora se resumiam a um toque suave na mão fria e enrugada. As horas se arrastavam, indistintas, como uma pintura borrada. O cheiro de desinfetante se misturava ao aroma sutil das flores murchas num vaso ao canto. A luz ambiente, suave e filtrada, emprestava ao quarto uma atmosfera quase etérea, mas o coração de Gabriel pesava toneladas. Ele se perguntava, em sua angústia silenciosa, se haveria algo além daquela escuridão que se avizinhava, se o amor que sentia por ela poderia, de alguma forma, transcender a matéria, a carne, o tempo. Ele desejava um sinal, uma mínima fresta de luz em meio à imensa sombra que se estendia sobre ele, um vislumbre de consolo para a alma dilacerada que pressentia a perda. A dor era tão física que parecia um peso sobre o peito, uma constrição que impedia sua própria respiração de fluir livremente. Ele se sentia só, irremediavelmente só, mesmo cercado pelos poucos ruídos de uma instituição de saúde que nunca dorme. A mão de sua mãe, que um dia o embalou, que lhe ensinou a segurar um lápis e a amarrar os cadarços, estava agora gelada e sem força, um mapa de veias azuis e pele fina, quase transparente. E então, algo mudou. Não foi um som alto, nem uma luz ofuscante. Foi mais como um sussurro no ar, uma vibração que alterou a densidade do ambiente, sutilmente, quase imperceptivelmente. Gabriel, exausto, atribuiu a sensação ao cansaço, à imaginação que prega peças em mentes fragilizadas. Mas o ar ficou mais leve, mais respirável, e um calor suave começou a irradiar de algum ponto invisível no quarto, aquecendo de dentro para fora, como se um cobertor invisível e benevolente o envolvesse. Era um calor que não vinha do aquecedor, nem do sol. Tinha a doçura de uma lembrança antiga, de um abraço materno há muito tempo esquecido pela memória, mas não pelo coração.
Um leve perfume de jasmim e terra molhada preencheu o espaço, fugaz, mas distintamente real. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar, tentando entender se era um delírio ou se algo estava verdadeiramente acontecendo. Ao abri-los, percebeu que a luz no quarto havia mudado. Não estava mais pálida ou fria, era mais suave, com tons dourados e perolados que pareciam dançar nas paredes, em movimentos lentos e hipnotizantes. Não havia uma fonte visível para aquela luminosidade, ela simplesmente existia permeando cada canto, cada objeto, até mesmo as sombras pareciam mais brandas, menos ameaçadoras. Ele sentiu uma presença. Não uma figura corpórea, mas uma emanação. Um ser de pura energia, de pura luz e amor, que parecia ter emergido do próprio ar. Não havia asas, nem harpas, nem o esplendor de uma iconografia familiar, mas sim a certeza de algo imensurável, algo que transcende a compreensão humana e se manifesta como uma verdade inquestionável no âmago da alma. Uma quietude profunda, que antes era uma ameaça, agora se tornava um refúgio, um abraço invisível. A ansiedade que o sufocava se dissolveu, dando lugar a uma paz que nunca antes havia experimentado. Era como se, por um momento, toda a dor, todo o medo, toda a desesperança fossem absorvidos por aquela presença, deixando apenas um vácuo preenchido por uma serenidade absoluta. Ele não teve medo. Não sentiu terror, nem surpresa chocante. Apenas uma profunda reverência e um reconhecimento instintivo de que estava diante de algo sagrado, algo que a ciência não poderia explicar e que a razão não ousaria questionar. Seus olhos marejaram, não de tristeza, mas de uma emoção tão pura e avassaladora que não cabia em palavras. E então, o momento que ele temia chegou. O monitor ao lado da cama, que há dias ditava o ritmo da vida de sua mãe, começou a emitir um som diferente, mais agudo, mais longo, até se transformar em um lamento contínuo e incessante. A linha na tela, que antes pulsava com o ritmo de um coração cansado, esticou-se, tornando-se uma reta fria e implacável. No exato segundo em que o último fôlego de sua mãe se desvaneceu, no asterisco exato segundo asterisco em que a vida se retirou daquele corpo, a luz no quarto se intensificou dramaticamente, não para cegá-lo, mas para envolvê-lo, para abraçá-lo em um calor que se irradiava diretamente para sua alma. Era uma luz que não queimava, mas aquecia, que não ofuscava, mas revelava. Dentro dessa luz, Gabriel sentiu uma clareza inegável, uma voz suave e silenciosa que falava diretamente ao seu coração, não em palavras audíveis, mas em sentimentos e certezas. Uma mensagem clara e consoladora emergiu do âmago daquela presença luminosa, como uma melodia suave que ressoava em seu ser: ela está bem. Ela está em paz. E o amor que os une é eterno, transcende toda a forma e todo o tempo. Naquele instante, a mão de sua mãe, que ele ainda segurava, pareceu ficar ainda mais fria, mas seu coração, o coração de Gabriel, estava subitamente quente, repleto de uma certeza luminosa. A dor da perda ainda estava lá, sim, mas era uma dor diferente, uma dor abrandada por uma compreensão profunda, por um consolo que vinha de um lugar muito além da compreensão terrena. Ele sentiu que sua mãe não estava mais em sofrimento, que ela havia sido acolhida por aquela mesma luz, por aquela mesma presença amorosa. Foi uma passagem suave, quase imperceptível para o mundo visível, mas de uma grandiosidade imensa para o mundo invisível, um evento celebrado por uma melodia silente de paz e por uma luz que dissipou todas as sombras. Ele soltou a mão de sua mãe, não com desespero, mas com uma doçura resignada, sabendo que ela estava em um lugar de pura luz. As enfermeiras vieram, com seus gestos gentis e suas palavras de conforto, mas Gabriel já havia encontrado seu próprio consolo, sua própria verdade, em um plano que elas não podiam ver, mas que ele sentia com cada fibra de seu ser. A luz, que preenchera o quarto, diminuiu tão suavemente quanto havia surgido, deixando para trás não um vazio, mas uma reverberação de paz. A experiência daquela noite mudou Gabriel para sempre. A tristeza pela partida de sua mãe nunca desapareceu por completo, pois o amor jamais se apaga, mas ela foi tingida por uma camada de serenidade, por uma compreensão mais ampla da vida e da morte. Ele passou a ver o mundo com outros olhos, percebendo a beleza nos detalhes, a interconexão de todas as coisas, a presença sutil do divino em cada aspecto da existência.
Aquele encontro não foi um milagre estrondoso para o mundo, mas uma epifania silenciosa para sua alma, um lembrete vívido de que não estamos sozinhos, que há forças invisíveis de amor e luz que nos amparam nos momentos mais sombrios, nos momentos de maior vulnerabilidade. A dor se transformou em resiliência, o medo em fé, a solidão em uma sensação de conexão universal. Ele aprendeu que o amor verdadeiro, é a ponte que une os mundos, o elo indestrutível que nem mesmo a morte pode romper. Desde então, Gabriel vive com a certeza de que a vida é um ciclo, uma jornada, e que a partida não é um fim, mas uma transição, uma metamorfose da alma para um novo estado de ser. Ele sente a presença de sua mãe de uma forma nova, em sinais sutis, em momentos de inspiração, na beleza de um amanhecer ou na melancolia de um pôr do sol. A luz que apareceu naquele exato segundo da órbita não foi apenas um consolo, mas uma revelação, um portal para uma compreensão mais profunda da existência. Ela o ensinou que a vida é muito mais vasta e misteriosa do que podemos conceber, e que a cada momento de dor, pode haver uma porta se abrindo para a luz, para o inefável, para a presença sagrada que nos envolve em todos os instantes. E se os anjos, essas emanações de luz e amor que nos visitam nos limiares da vida, sempre estiverem por perto, esperando apenas que olhemos com os olhos da alma, que escutemos com o coração? Será que em nossos próprios momentos de dor, de transição, ou mesmo de alegria mais profunda, um sussurro silencioso, uma luz tênue, um calor inesperado, não seriam o toque sutil dessas presenças divinas, que nos guiam, nos confortam e nos lembram da eternidade do Espírito? Você já sentiu algo assim? Um arrepio na alma, uma certeza que não se explica, uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias. Compartilhe sua história nos comentários, pois cada relato de luz nos conecta, nos fortalece e nos lembra de que não estamos sozinhos nesta jornada. E se você deseja mergulhar em mais histórias que tocam a alma e expandem a percepção, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Há muito mais luz para ser descoberta juntos. Dizem que há momentos na vida em que o véu entre o nosso mundo e aquilo que está além se torna tão tênue, tão frágil, que uma simples brisa pode revelá-lo. Naquela noite, a brisa não veio, foi uma quietude tão profunda, tão absoluta, que rasgou o silêncio e permitiu que algo inominável tocasse a terra, no exato segundo em que uma alma partia. Era uma quietude que não pedia licença, apenas se estabelecia, convidando à reverência e ao mistério. Havia um homem, cujo nome talvez não importe tanto quanto a dor que o habitava, que vivia os últimos compassos de uma sinfonia de despedida. Dias e noites se confundiam dentro daquele quarto de hospital, transformando-se num túnel de tempo onde o ar parecia mais denso, cada respiração um esforço, cada segundo uma eternidade. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora carregavam o peso de uma vigília exaustiva, a incerteza de um futuro sem a presença que moldara sua existência. Era sua mãe que estava ali, deitada, frágil como uma folha de outono, à beira de transpor a fronteira que a vida insiste em chamar de final. Ele se chamava Gabriel, e sua alma estava em frangalhos, um emaranhado de súplicas silenciosas, lembranças dolorosas e um amor tão vasto que parecia transbordar os limites de seu próprio corpo. Cada máquina que apitava, cada enfermeira que entrava e saía em passos cautelosos, cada raio de sol que ousava invadir a janela, tudo era um lembrete cruel da inevitabilidade, daquele ponto final que se aproximava com uma lentidão agonizante, mas inexorável. Ele se sentia como um náufrago em um mar de tristeza, agarrando-se a cada sopro da mãe como a um último pedaço de madeira, tentando adiar o afundamento que ele sabia ser iminente. Havia promessas não ditas, perdões implorados em silêncio, uma vida inteira de gestos e palavras que agora se resumiam a um toque suave na mão fria e enrugada. As horas se arrastavam, indistintas, como uma pintura borrada. O cheiro de desinfetante se misturava ao aroma sutil das flores murchas num vaso ao canto. A luz ambiente, suave e filtrada, emprestava ao quarto uma atmosfera quase etérea, mas o coração de Gabriel pesava toneladas. Ele se perguntava, em sua angústia silenciosa, se haveria algo além daquela escuridão que se avizinhava, se o amor que sentia por ela poderia, de alguma forma, transcender a matéria, a carne, o tempo. Ele desejava um sinal, uma mínima fresta de luz em meio à imensa sombra que se estendia sobre ele, um vislumbre de consolo para a alma dilacerada que pressentia a perda.
A dor era tão física que parecia um peso sobre o peito, uma constrição que impedia sua própria respiração de fluir livremente. Ele se sentia só, irremediavelmente só, mesmo cercado pelos poucos ruídos de uma instituição de saúde que nunca dorme. A mão de sua mãe, que um dia o embalou, que lhe ensinou a segurar um lápis e a amarrar os cadarços, estava agora gelada e sem força, um mapa de veias azuis e pele fina, quase transparente. E então, algo mudou. Não foi um som alto, nem uma luz ofuscante. Foi mais como um sussurro no ar, uma vibração que alterou a densidade do ambiente, sutilmente, quase imperceptivelmente. Gabriel, exausto, atribuiu a sensação ao cansaço, à imaginação que prega peças em mentes fragilizadas. Mas o ar ficou mais leve, mais respirável, e um calor suave começou a irradiar de algum ponto invisível no quarto, aquecendo de dentro para fora, como se um cobertor invisível e benevolente o envolvesse. Era um calor que não vinha do aquecedor, nem do sol. Tinha a doçura de uma lembrança antiga, de um abraço materno há muito tempo esquecido pela memória, mas não pelo coração. Um leve perfume de jasmim e terra molhada preencheu o espaço, fugaz, mas distintamente real. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar, tentando entender se era um delírio ou se algo estava verdadeiramente acontecendo. Ao abri-los, percebeu que a luz no quarto havia mudado. Não estava mais pálida ou fria, era mais suave, com tons dourados e perolados que pareciam dançar nas paredes, em movimentos lentos e hipnotizantes. Não havia uma fonte visível para aquela luminosidade, ela simplesmente existia permeando cada canto, cada objeto, até mesmo as sombras pareciam mais brandas, menos ameaçadoras. Ele sentiu uma presença. Não uma figura corpórea, mas uma emanação. Um ser de pura energia, de pura luz e amor, que parecia ter emergido do próprio ar. Não havia asas, nem harpas, nem o esplendor de uma iconografia familiar, mas sim a certeza de algo imensurável, algo que transcende a compreensão humana e se manifesta como uma verdade inquestionável no âmago da alma. Uma quietude profunda, que antes era uma ameaça, agora se tornava um refúgio, um abraço invisível. A ansiedade que o sufocava se dissolveu, dando lugar a uma paz que nunca antes havia experimentado. Era como se, por um momento, toda a dor, todo o medo, toda a desesperança fossem absorvidos por aquela presença, deixando apenas um vácuo preenchido por uma serenidade absoluta. Ele não teve medo. Não sentiu terror, nem surpresa chocante. Apenas uma profunda reverência e um reconhecimento instintivo de que estava diante de algo sagrado, algo que a ciência não poderia explicar e que a razão não ousaria questionar. Seus olhos marejaram, não de tristeza, mas de uma emoção tão pura e avassaladora que não cabia em palavras. E então, o momento que ele temia chegou. O monitor ao lado da cama, que há dias ditava o ritmo da vida de sua mãe, começou a emitir um som diferente, mais agudo, mais longo, até se transformar em um lamento contínuo e incessante. A linha na tela, que antes pulsava com o ritmo de um coração cansado, esticou-se, tornando-se uma reta fria e implacável. No exato segundo em que o último fôlego de sua mãe se desvaneceu, no asterisco exato segundo asterisco em que a vida se retirou daquele corpo, a luz no quarto se intensificou dramaticamente, não para cegá-lo, mas para envolvê-lo, para abraçá-lo em um calor que se irradiava diretamente para sua alma. Era uma luz que não queimava, mas aquecia, que não ofuscava, mas revelava. Dentro dessa luz, Gabriel sentiu uma clareza inegável, uma voz suave e silenciosa que falava diretamente ao seu coração, não em palavras audíveis, mas em sentimentos e certezas. Uma mensagem clara e consoladora emergiu do âmago daquela presença luminosa, como uma melodia suave que ressoava em seu ser: ela está bem. Ela está em paz. E o amor que os une é eterno, transcende toda a forma e todo o tempo. Naquele instante, a mão de sua mãe, que ele ainda segurava, pareceu ficar ainda mais fria, mas seu coração, o coração de Gabriel, estava subitamente quente, repleto de uma certeza luminosa. A dor da perda ainda estava lá, sim, mas era uma dor diferente, uma dor abrandada por uma compreensão profunda, por um consolo que vinha de um lugar muito além da compreensão terrena. Ele sentiu que sua mãe não estava mais em sofrimento, que ela havia sido acolhida por aquela mesma luz, por aquela mesma presença amorosa. Foi uma passagem suave,
quase imperceptível para o mundo visível, mas de uma grandiosidade imensa para o mundo invisível, um evento celebrado por uma melodia silente de paz e por uma luz que dissipou todas as sombras. Ele soltou a mão de sua mãe, não com desespero, mas com uma doçura resignada, sabendo que ela estava em um lugar de pura luz. As enfermeiras vieram, com seus gestos gentis e suas palavras de conforto,